Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa replicante ou monolítico de teatro na internet. Bora! Não faço ideia do que eu estou fazendo aqui neste momento. Eu também não, vamos lá. Olá, gurizada! Esse, na verdade, é a continuação dos vídeos do oferecimento da máquina que matava fascistas aqui pro Trabalho de Mesa. Pra quem não sabe, tá meio perdido, por favor, clica nos vídeos aqui do lado pra você poder entender todo o processo e o que é que a gente tá fazendo com esse oferecimento da máquina que matava fascistas diretamente pra você que assiste o nosso programa. Hoje a gente vai continuar falando sobre as fontes inspiradoras da criação do espetáculo A Máquina que Matava Fascistas. Hoje a gente vai falar sobre mais dois filmes, o Blade Runner e o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Já que o espetáculo tem essa abordagem sobre o futuro, sobre a liberdade e o que nos espera lá pra frente, essas duas obras, né, são absolutamente importantes. Elas não só são um marco e divisor de águas do próprio cinema, mas elas também são marcos do gênero, né? Assim, você tem a criação da ficção científica praticamente na mão do Stanley Kubrick, que foi com 2001, Uma Odisseia no Espaço, e é um filme absolutamente maravilhoso, assim, e é um filme muito difícil. Muito difícil. Bota difícil nisso. Ele não é um filme comercial, é uma obra de arte mesmo. Foi uma obrigação minha colocar na pauta do espetáculo, né? Quando a gente tá criando o texto, eu decidi, não, a gente não vai ler o livro, né? Porque aí seria muito tempo, porque também nos interessava discutir um pouco essa questão estética. É muito importante falar dessa discussão que existe natural entre as diferenças das linguagens, quando você precisa transmutar uma linguagem para outra e o que é que fica sobrando e o que é que fica faltando. Essa celeuma toda, ela é muito importante pro teatro, porque o que a gente faz é exatamente isso. A gente pega uma peça de teatro escrita em geral e transforma aquilo numa estrutura física, cênica, interpretativa. Mas a gente acha realmente que o teatro não é veículo da literatura. Não nos interessa ficar respeitando as obras. Então, é muito difícil quando a gente vê análises de pessoas que estão fazendo uma crítica ao filme, que foi inspirado numa HQ, por exemplo. Ah, mas não respeitou isso, não respeitou aquilo. Para nós, atores, sempre soa muito estranho, porque, poxa, uma obra cênica, ela precisa ser desrespeitosa para que ela possa existir, né? Assim, senão uma pessoa tem que ler o livro. Exatamente. Não tem outra como fugir, né? A gente trata isso de uma forma um pouco diferente. É claro que a gente consegue perceber quais são as diferenças que existem entre as duas linguagens. O filme é uma abordagem que o Kubrick teve genial de transmutação das águas do cinema para o resto da vida. Não era um cara cheio da grana, vou fazer uma piração aqui num museu, numa exposição, numa galeria, lá. Não, era um cara totalmente B, C, sabe? Tipo, não conseguia pagar as contas fazendo aquilo ali, no entanto fez uma obra de arte que não só marcou a história do cinema, como na verdade definiu e determinou como se faz cinema a partir dele. 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma obra incrível como filme, e ela é tão importante, que é isso, ela é muito difícil. Difícil de você ver, difícil de você entender, difícil de você terminar. Né? Você tem que ver várias vezes e dormir no meio várias vezes, porque ele tem um tempo diferente. Ele foi feito em 68. Então, assim, 1968 era outra parada, sabe? O tempo era outro. Então tem cenas que as músicas entram inteiras. A cena que os hominídeos jogam o osso e o osso vai rodando, aí o osso se transforma numa nave que também tá virando. Tempo de evolução da humanidade. É uma ode à evolução darwiniana, né? Assim, tipo, o ser humano saiu daquilo e virou esse bicho que tá colonizando o espaço e tal. Eu tô morrendo, não dá pra ver que eu tô com sono? Dá. Tintim, vamos fazer um tintim. Tu não bebe o chá, né? Ele fica aí só de enfeite. Não, eu bebo. Né? Tanto que o George Lucas super se inspirou, e não só o George Lucas, mas vários outros artistas importantes e diretores importantes se inspiraram nessa ideia de você fazer uma opereta clássica, né? Porque todas as histórias, por exemplo, Star Trek, que é um pouco antes, aquelas ficções científicas de 1920, 30 e 40, né? Que tinham tanto de revistinhas e depois foram pro cinema com aqueles mágicos. Todas essas histórias, elas não eram científicas mesmo, sabe? Elas só eram uma ficção fantasiosa, assim. O 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma ficção científica mesmo. E aí, sobre esse gênero da ficção científica, todos eles são muito mais metafóricos do que propriamente de enredo, digamos assim. Tipo, a história não é tão importante. O importante é o conceito que está por detrás das histórias. E por isso a gente usou esse
esses tipos de filmes para basear a nossa peça. Nos interessa não meramente o que a peça vai falar, mas o recado que ela vai deixar ao final, que é o que me parece que a ficção científica tentou desde sempre colocar, né, com a viagem para o centro da Terra, o planeta dos macacos. É, na verdade, questionar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Quem você pensa que é e até onde você pensa que vai desse jeito assim. Mas só para falar um pouco dessa questão do gênero, por exemplo, você pode pegar dois filmes que são modernos, que você já deve ter visto, que é o Gravidade, que é o Sandra Bullock, lembra? Tá rodando lá no espaço, e o Interestelar. O Gravidade é um filme de ação, conto de fadas, metafórico pra caramba, né? Tem muitas metáforas. Agora, o Interestelar é um filme de ficção científica, que é explicando sobre o que a humanidade está fazendo com ela. Uma questão importante é que os filmes de ficção científica sempre também servem para fazer um questionamento sobre a humanidade para a humanidade, né? Eles servem como reflexo da humanidade. Eles quase sempre têm uma conotação ecológica, por exemplo, né? Como aquele O Dia que a Terra Parou, que é de 50 e poucos, e depois o Keanu Reeves, o Homem Triste, fez também. Quem foi que disse pros humanos que vocês é que são donos dessa bagaça? Ai, Neil! Tipo, isso é um filme que questiona sobre a ecologia, sobre como o texto do Pálido Ponto Azul do Carl Sagan. Na verdade é para explicar e questionar sobre o que a gente está fazendo. É um exercício... É um chute no estômago. É um exercício de humildade, na verdade. Só que ela tem uma conotação pesada, acadêmica às vezes, filosófica. Por isso, por exemplo, 2001 Odisseia no Espaço é muito cheio de simbolismo. A gente não vai aqui se ater a analisar as obras todas, né? Bom, Blade Runner é um filme de ficção científica, né? Como o Gustavo já falou. Ai, olha só, Ricardo. Fica fazendo bunda lelê na minha câmera. Então vamos falar de Blade Runner. Blade Runner é uma obra de ficção científica e é considerada uma das principais obras de ficção científica da história do cinema. Diferente de muitos filmes de ficção científica que fazem essa previsão do futuro, em que é tudo clean, branco, né? Em que as coisas acontecem sozinhas, tipo, você fala e as coisas praticamente acontecem. O Blade Runner é uma proposta assim, é um tapa na nossa cara, porque o filme se passa em Los Angeles, né? No futuro, em 2019. E você viu que é engraçado que eles pensam que no futuro o mundo vai estar invadido por chineses. E eles estão certo! É tudo destruído, a estética toda escura, tá sempre chovendo, não tem mais sol. A estética do filme é muito vinculada ao modo de produção também, né? Sim. Tem umas histórias legais que, por exemplo, os carros voam, né? Porque todo mundo quer que o carro voe no futuro. Até agora a gente não viu nada, né? E era old school, né? Os caras fizeram esse filme sem grana nenhuma, não tem nenhuma computação. Aliás, não existia computação gráfica. O cenário era muito legal, os takes do cenário eram muito legais, maquete. É tudo maquete, é tudo de verdade. Cara, você pegaram um carro, suspende o carro e empurra o carro na cordinha. Só que não dá pra depois você apagar o cabo como se faz hoje, entendeu? Então o que os caras faziam? O carro vai passar em frente à câmera, aí tem um caminhãozão com uns holofotes iluminando a cidade, assim, sabe? Aí na hora que o carro passa, o holofote joga o holofote na câmera, aí já fica... Você não vê nada porque entra uma luz na sua cara e aí o carro passa com as cordas. Depois que a luz sai, o carro já tá passando. E criou essa nova escola de fazer que o Nolan agora, com o Batman, Cavaleiro das Trevas, a cena do avião, ela é de verdade. Eles tiveram que pegar uma autorização pra pegar uma carcaça de avião gigante e derrubar, tipo, aquela cena foi feita de verdade com um tipo de câmera. O Interestelar também, eles criaram esse tipo de coisa, porque se faz como obra de arte, né? Claro que o Batman não é uma ficção científica, né? Assim, é só uma ficção. Mas o Nolan tem essa linha já também do Ridley Scott lá, que pensou nesse aspecto, cara, vamos fazer um filme na Tora Record, sabe? Criando as coisas, né? Tipo uma chapona de metal cheia de furinho, bota uma luz atrás, vai aparecer um monte de prédio, sabe? Desfoca a câmera. Então é lindo, cara. É lindo, é lindo, é lindo. O futuro em Blade Runner é catastrófico. A humanidade conseguiu destruir praticamente o planeta Terra. Não, deu ruim. Deu ruim. Nessa zona toda você acaba vendo muitas propagandas, né? Muitas buscas numa tentativa de colonizar outros planetas, né? E aí que entram os replicantes. Replicantes, que não são robôs, não são androides. Para com essa droga de ficar chamando que eles são uma espécie de robô. Não são. Eles são clones de melhoramento genético que tem prazo de validade de 5 anos, e deu. 4 anos, enfim. Prazo de validade de 4 anos e deu. São coisas biológicas, matéria biológica, não são androides. E esse bando de babaca vai fazer tradução de filme e que fica achando que a população brasileira é tão burra, que tem que ficar explicando o filme na hora que traduz o filme, porque não quer fazer. Pega o Mulholland Drive, que é o nome de uma rua, chama a Cidade dos Sonhos, tentando dar o maior spoiler, já explica o filme todo, cambada.
Toma um chá, vai. Precisavam descobrir novas formas de colonizar novos planetas. E era uma atividade muito arriscada. Então eles desenvolveram os replicantes, que eram clones, né? Super desenvolvidos, super inteligentes. Que tinham estruturas específicas. Por exemplo, você tinha um replicante que era pra lutar. Sim. Então ele era desenvolvido pra lutar. Um que era pra quebrar pedra, o outro que era pra seduzir, o outro que, enfim, eles tinham vários tipos. E aí eles criam essa gama de utilização muito parecido com os livros do Asimov. Todos os 379 livros do Asimov. Que tem esse lance da discussão do robô, né? Que você cria um robô como uma ferramenta, mas que tem um robô que serve pra aquilo, o robô que serve pra aquilo. E tem também essa referência no texto que a gente tá usando pro espetáculo. Sim, no Kurt Vonnegut, no Café da Manhã dos Café da Campeões. Manhã. O Asimov é super positivo e fofinho, assim. Então, o futuro não tem conflito entre homem e máquina. O homem cria uma coisa e essa coisa acaba tomando uma proporção e destrói ela. Que é uma ideia meio maniqueísta cristã, meio boboca. A gente não pode querer inventar uma coisa que seja maravilhosa, porque só Deus pode fazer. E aí a gente cria um replicante e aí isso se volta contra a gente como meio que uma punição divina por ter brincado disso. E o Asimov não tem esse maniqueísmo. Os seres humanos criam coisas maravilhosas e essas coisas maravilhosas levam ele muito mais pra frente, milhões de anos. Nesse filme você tem ainda o lance dos replicantes serem perigosos e estarem se voltando, né? Porque a história se passa em um grupo de replicantes querendo voltar pra tentar falar com o criador pra pedir mais tempo, né? Porque de vida, né? Porque eles têm o prazo de validade de 4 anos. 4 anos. Né? E quando eles descobrem que eles vão morrer, deixar de existir. Eles são clones, né? Tipo, eles têm uma inteligência, eles conseguem entender a capacidade que eles têm e o que significa simplesmente deixar de existir. E é o que o replicante principal, é o Roy, o Rutger Hauer, fala, né? Foi em outros planetas, ele viu milhares de coisas, experimentou milhares de coisas e todas elas vão deixar de existir como lágrimas na chuva. Sim. Né? Porque ninguém tem aquele conhecimento além dele. E essa é uma metáfora pra nossa vida, né? Por isso que a gente usou a ficção científica como base referencial pra criação do nosso espetáculo. O replicante, né, que o Rutger Hauer interpreta, ele tá querendo achar o ponto de humanidade nele, né? Buscar mais. E ele se lamenta de, tipo, todas as coisas que ele viu e tudo que ele viveu vai desaparecer. E é isso que a gente sente, né? Por isso a gente também cria Deus, por isso a gente também acredita que vai ter uma ressurreição, por isso que a gente acredita no Espírito, porque a gente não aguenta a ideia de que todas essas coisas que a gente faz simplesmente vão deixar de existir. São finitas, né? E não tem sentido segurar. Não adianta, vai acabar e é isso aí. É um detetive que é humano, tá buscando um cara que não é um humano, que é um replicante e que tá buscando viver mais, que é uma coisa absolutamente humana. Tem 2 passagens desse filme que são maravilhosas pra nossa história. A primeira cena, que é o teste que eles fazem, né? Que é o teste pra saber se o cara é ou não é um replicante. São perguntas de cunho sexual, moral, que o replicante, ele não é dotado de sensações emocionais, né? Ele é dotado de funções, ele é uma ferramenta. Só que eles conseguem também burlar. Os replicantes descobriram como burlar. Fica aquela questão, uma pessoa consegue fingir exatamente que sente o amor, como você disse que ela não sente. Então, se alguém consegue sentir ao ponto dela acreditar na mentira que é sentido e aí passa a ser uma verdade. E uma outra é a cena final. Aí ele vai atrás da mulher, a mulher foge, ele corre atrás e o detetive, que é aquele figuraço, né, dos personagens do Chapolin, fala pra ele assim, né, é uma pena que ela não vai viver pra sempre. Né? Aí ele para e pensa, aí o detetive fala, mas também quem vive. Se é pra ser intenso, que seja curto, tudo bem, porque também não faz diferença. E ficar esticando a vida, aproveitando nada, mas mantendo ela, entendeu? É tipo, essa foi a discussão que eu acho que esse filme trouxe de mais interessante, assim, filosoficamente. Os replicantes, eles estavam ali lutando, eles estavam em busca de uma tentativa de prolongar a vida, né? E os seres humanos também estavam em busca de alguma coisa, mas a gente via um estado de desânimo, de abandono, de não saber o que está fazendo ali, pra onde ir, o que fazer, tipo, naquela cidade toda fudida. É como diz no Palio do Ponto Azul, né? Esse é o único lar que nós conhecemos. Isso nos mostra a obrigação moral que nós temos de tratarmos bem uns aos outros, porque aparentemente é aqui que é o nosso lar, é a terra, é o lugar que a gente tem. Mas o que o espetáculo tem como ponto é isso, são serviços num futuro ou sistemas tão introjetados de corrupção e de problema que vão se repetir independente de você ir pro passado ou pro futuro, né? Se você é servidor público e tá se sentindo ofendido, fale como foi a sua experiência sendo público
em outros serviços públicos. É um conceito, cara. A partir do momento que você dá uma estabilidade, que você não consegue demitir a pessoa, a não ser por um processo mega lá. Então você tem um monte de gente fazendo um serviço de porcaria e aí você cria uma sociedade falida. Se você não permite que as pessoas se corrijam. Entendeu? Se eu sou mal atendido, eu vou e denuncio esse cara, não compro nesse lugar, ou então não pego mais o certificado naquele lugar. Mas acontece que eu só posso lidar com a CAESB, que é a única empresa que oferece água pra cá. Se eles fazem mau serviço, eu como população não tenho o que fazer, eu tenho que ir nesse sistema, eu preciso da água. Se eu pudesse ir em outro, eu ia em outro, porque a CAESB é uma bosta. E aí a CAESB ia deixar de ter cliente, e aí ela ia falir. Ou iria melhorar. Ou teria que melhorar se ela não tava querendo falir, entendeu? Então é uma estrutura que precisa ser assim. Então no Blade Runner você tem essa sociedade que chegou nesse resultado. Então a gente está usando isso como ponto de referência. Até que ponto os serviços e os políticos estão analgesiando a população e transformando as pessoas em blocos biológicos burocráticos de bater carimbo e de responder o que precisa ser respondido. Foi. Até que ponto a gente vai conseguir fazer com que a humanidade evolua a partir daí, né? Porque o sistema é a máquina que mata os fascistas. Confira. Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Se você concorda com alguma coisa que a gente falou, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você discorda, achou ruim, também deixa nos comentários. Dá aquele likezinho, aquele joinha. Não te atrapalha em nada, é muito rápido. Pra nós, ajuda pra caramba esse trabalho de divulgação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, que aí você recebe todas as nossas atualizações. A gente quer agradecer a equipe do Trabalho de Mesa, né, que tá dando esse suporte pra gente poder montar esse espetáculo aqui através de vocês. Muito obrigado. E se você não conhece o que é o Trabalho de Mesa, e tá a fim de saber que trabalho de mesa é esse, é um programa de teatro pra internet que já tá na 3ª temporada. Então você pode clicar aqui ou aqui pra ver um compêndio e saber um pouco mais sobre todas as nossas feituras de teatro para a internet. Muito obrigado a todos e até mais. Hello.